Preocupante, Flamengo tem prejuízo, Jorginho dá resposta ao Mengão e BAP resolveu o problema? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like nesse vídeo, ajuda muito o nosso trabalho e você não paga nada por isso. Bora colocar a força da nação rubro-negra aqui também no BTB Esportes. Então manda para todo mundo e vamos com as notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Já vou começar com uma situação lamentável. O Gerson, que foi convocado pela seleção brasileira, entrou em campo ontem contra a Colômbia e ficou poucos minutos em campo porque se lesionou e saiu desolado de campo por conta de um problema muscular. Flamengo que fez todo um trabalho durante esses primeiros meses do ano para não perder nenhum jogador. O técnico Felipe Luiz incansavelmente trabalhou para não perder nenhum jogador antes do início, de fato, da temporada, que é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores. Durante o Campeonato Carioca, todo um trabalho foi feito, mas o Gerson entra para essa lista de atletas que são convocados pelas suas seleções, entram em campo pela seleção e acaba se lesionando e prejudicando o Flamengo. E mais uma vez isso aconteceu. A gente torce para que o Gerson não tenha um problema grave, que ele se recupere o quanto antes. Mas é uma situação lamentável. O Flamengo entra em campo daqui a alguns dias já contra o Internacional, no dia 29, e o Gerson, principal jogador, ele teve esse problema aí, então, junto com a seleção brasileira. Vale destacar que no jogo de domingo, o Gerson saiu sentindo, nitidamente um desconforto. Certamente, se hoje tivesse uma partida do Flamengo, ele não seria utilizado, porque ele já saiu sentindo dores. E aí, por ser convocado, ele acabou sendo utilizado, uma peça aí do Dorival Júnior, que vem sendo titular desde a outra data FIFA, foi utilizado e acabou estourando o jogador, prejudicando assim o Flamengo. O Gerson sentiu dores logo nos primeiros minutos do jogo do Brasil, ainda tentou ficar em campo um pouco mais, não conseguiu e foi substituído. Ele saiu realmente bastante desolado, percebendo, a situação e também sentindo triste por acabar não conseguindo concluir o jogo. A gente espera então que o Gerson se recupere e que essas coisas, mudem, porque normalmente o Flamengo, os times no geral, são prejudicados por conta desse excesso e esse desgaste que acontece quando os jogadores vão jogar com as suas respectivas seleções. Mudando de assunto, vou falar sobre o BAP, que resolveu um problema sério e antigo no Flamengo. O Flamengo sempre teve um problema relacionado aos ingressos quando atua como visitante. Por quê? A torcida do Flamengo tem dificuldade de comprar os ingressos. Normalmente os valores são muito altos, porque o Flamengo é o trem pagador, É a equipe que coloca o campo lotado, o estádio lotado, e aí os adversários aproveitam para jogar o ingresso lá em cima, porque sabe que a nação vai comparecer. E agora esse problema vai ser resolvido. A nação pode comemorar, porque esse problema será resolvido. O BAP já enviou um ofício à CBF, oficializando que vai comprar, o Flamengo vai comprar a carga de ingressos destinadas à torcida do Flamengo quando o time for visitante no Campeonato Brasileiro. O que isso significa, de uma forma assim geral? Que o Flamengo, quando for jogar como visitante, vai ter a autonomia para vender o seu ingresso, para fazer o repasse do seu ingresso, e a torcida do Flamengo vai comprar com o próprio Flamengo o ingresso, o que evita preços abusivos, facilita na compra, porque compra no próprio site do Flamengo. Isso era um problema constante que a torcida do Flamengo vinha reclamando, um problema que já atrapalha o torcedor off-Rio, principalmente, há muito tempo, e agora vai ser resolvido. Um outro ponto, além disso, o BAP anunciou que haverá mudanças no programa de sócio-torcedor do Flamengo. Os torcedores que vão menos aos estádios vai passar por uma mudança esse sócio-torcedor, e a iniciativa ela avisa fazer com que a torcida do Flamengo, espalhada pelo país, tenha mais benefícios com o sócio-torcedor, já que muitas vezes não conseguem ir aos jogos com tanta frequência, acaba pagando o mesmo valor que os outros sócios-torcedores. Então, o planejamento é para que o sócio-torcedor que vai menos ao estádio tenha alguns benefícios aí para continuar se mantendo como sócio. Uma notícia boa, então, para a torcida do Flamengo, que pode comemorar que esse problema de ingressos quando o Flamengo é visitante, que é um problema que incomoda muito a nação rubro-negra, será resolvido.
Alguns times já fazem isso, o próprio Palmeiras, o Corinthians, eles compram a carga de ingresso e revende, né, e repassa para os seus torcedores. E agora é a vez do Flamengo também, que agiu de forma muito certa o BAP, resolvendo então esse problema que incomodava tanto a torcida do Mengão. Agora eu quero falar com vocês sobre o Jorginho. A gente vem falando de Jorginho já há algum tempo. O Jorginho tá aí nesse impasse, fecha ou não com o Flamengo, e temos uma atualização de que ele deu uma resposta ao Flamengo a respeito da sua transferência, né, para o Mengão. É importante frisar que o Jorginho está no Rio de Janeiro, ele veio aqui passar férias, né, com a esposa no Rio de Janeiro, passar aí durante esse período da data FIFA aqui no Rio, e isso, claro, mexeu com todo mundo, deixou todo mundo bastante esperançoso quanto a um acerto com o Flamengo. E a atualização de momento, ela é a seguinte: o Jorginho, ele e o Flamengo já acertaram os termos do contrato, restando apenas a decisão do jogador de vir para o Flamengo. E essa decisão ela passa única e exclusiva por aceitação da família, resolver a questão familiar. Se a esposa dele optar e gostar da ideia de morar no Rio de Janeiro, ele virá jogar no Flamengo. A parte contratual, os termos do contrato já foram resolvidos entre Flamengo e Jorginho. Essa, inclusive, uma informação do Coluna do Fla que trouxe pra gente ontem, no final já do dia, né, essa atualização. O Jorginho, inclusive, ele vai fazer uma visita, ele já fez, na verdade, uma visita ao Ninho do Urubu, teve um encontro com o Boto, mas essas duas questões, né, esse encontro e essa visita, foram de maneira informal e não teve, né, muita influência na decisão do jogador. Ele já decidiu que quer jogar, essa visita não influenciou tanto, mas é mais uma forma aí de se conectar com o jogador. Ele conheceu, né, as instalações do Ninho do Urubu, isso tudo reforça o interesse do Flamengo. E essas conversas informais, por mais que elas não definam a compra do jogador, ajuda muito para o Flamengo e para que esse convencimento aconteça, ele conseguir ter esse contato mais direto. O presidente BAP, inclusive, ele falou ontem em uma reunião a respeito da situação do Jorginho, até em tom de brincadeira, né? Ele falou sobre esse processo de convencimento do Jorginho para ele acertar com o Flamengo, e a frase do BAP ela foi assim: peço aos senhores que têm fé que rezem para a mulher do Jorginho gostar do Rio de Janeiro. Ou seja, dando a entender aí de forma bem clara que passa pela decisão da esposa do jogador, a Catherine, né, ela que não é brasileira, obviamente, né, ela é holandesa, se não me engano, irlandesa, na verdade, ela é irlandesa, e ela veio com ele aqui para o Rio de Janeiro com esse intuito de passar esse período de férias. O Jorginho falou lá no aeroporto que ele vem para passar férias aqui no Rio de Janeiro, mas a esposa veio com ele com esse intuito de conhecer o Rio de Janeiro. E o BAP ele deixa muito claro que se a esposa dele gostar do Rio de Janeiro, gostar da ideia de vir morar no Rio de Janeiro, a parte entre ele e o Flamengo já está muito bem encaminhada e a resposta já foi dada. Basta agora uma decisão em conjunto familiar que passa muito por esse desejo da esposa dele de vir morar ou não no Rio de Janeiro. Por isso, essa brincadeira aí de quem quer o Jorginho, então torçam para que a esposa dele goste. Muito difícil não gostar do Rio de Janeiro, porque apesar de ter problemas, né, todo mundo sabe que tem, o Rio de Janeiro é uma belíssima cidade e normalmente quem vem gosta muito das pessoas, do local, e eu acredito que não vai ser diferente com a esposa do Jorginho. Ela que, né, não é brasileira, por isso pode estranhar algumas coisas, tem um clima que é diferente, mas o Rio de Janeiro é um excelente lugar e eu acredito que ela vai gostar sim. E aí, por isso, com esse ponto resolvido, ele que está dando prioridade aí ao desejo da esposa dele, se esse ponto for resolvido, o Flamengo e o Jorginho, enfim, chegarão a um acordo. Ele que quer fazer até o final da temporada, né, lá no Arsenal, ele quer cumprir o contrato até o final, os últimos jogos, né, da Premier League ele quer jogar até o final, mas ainda assim daria certo, porque a janela acaba em maio e o Flamengo precisa registrar o Jorginho até as primeiras semanas de junho, para que tenha ele à disposição para o Super Mundial de Clube. Então as coisas conseguindo estar alinhadas, ele tem total condição de chegar para ser o reforço do Flamengo no Super Mundial de Clubes e a partir da janela de transferências do meio do ano. Vamos ficar na torcida e aguardando para mais atualizações. Agora eu vou falar sobre a questão financeira do Flamengo. Ontem, né, aconteceu à noite, por volta de 9h30 da noite,
uma reunião entre o presidente, né, o BAP, e também o Conselho Deliberativo do Flamengo, que prevê 1,5 bilhão de receita para esse ano de 2025. Essa reunião foi importante para poder mostrar o que foi feito durante esses quase 80 dias, né, de gestão da nova diretoria, apresentar então essa previsão, né, de receita para o ano de 2025. Foi falado também e feito uma análise a respeito dos rendimentos do Flamengo no último ano, dos déficit que deixou no caixa. Então, reunião importante entre o Flamengo, Conselho Deliberativo. Em abril vão acontecer mais 2 reuniões para aprovar as contas de 2024 e o novo orçamento de 2025. Essas reuniões vão acontecer em abril, mas, por enquanto, esse levantamento a partir dessa reunião prevê 1,5 bilhão de receita para esta temporada. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado você que acompanhou o vídeo até o final. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo. Aproveita e comenta aqui de onde você está acompanhando, você é flamenguista de qual lugar do Brasil e do mundo, deixa aqui no comentário e comenta também a sua opinião sobre os assuntos desse vídeo. Muito obrigada a você que acompanhou, tamo junto e até a próxima, pessoal!